Angra 1 foi a primeira usina nuclear a entrar em operação no Brasil. Junto com Angra 2 e Angra 3, esta ainda em construção, compõe a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, situada em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Inaugurada nos anos 80, Angra 1 gera energia suficiente para abastecer uma cidade com 1 milhão de habitantes. Para continuar operando com altos índices de desempenho e segurança, a Eletrobras Eletronuclear mantém um vigoroso programa de melhorias em Angra 1. Isto tem levado a usina a bater seguidos recordes de produção nos últimos anos, contribuindo para a extensão da vida útil da usina. Tudo dentro dos melhores padrões de segurança e de confiabilidade para o sistema elétrico brasileiro. Embora essa substituição não estivesse prevista no projeto inicial, a Eletronuclear decidiu realizá-la preventivamente. Mesmo não tendo detectado nenhum indício de degradação, descobriu-se que o material da tampa era sujeito à corrosão sob tensão. Além da tampa propriamente dita, também foram substituídos os mecanismos de inserção e extração das barras de controle. Diversas firmas nacionais e estrangeiras foram contratadas para dar suporte aos profissionais da Eletronuclear na operação de troca, que aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Uma das primeiras tarefas realizadas foi a colocação da nova tampa dentro do edifício do reator. Como a tampa montada tem cerca de 8 metros de altura, ela teve que entrar sem os mecanismos de acionamento das barras de controle. Foram realizados diversos ensaios com gabaritos de madeira para simular a passagem pela porta de equipamentos. Como as folgas são mínimas, é necessário que os trilhos estejam perfeitamente ajustados e nivelados. A nova tampa chegou do depósito provisório num veículo autopropelido. Somente esta parte pesa cerca de 37 toneladas. Um guindaste transferiu o equipamento para o sistema de trilhos. Os técnicos tiveram um cuidado especial com as partes mais sensíveis da tampa, especialmente as que fazem barreira de pressão e recebem os selos de vedação. Um processo de limpeza e a remoção de algumas interferências preparou a peça para a operação de entrada. As penetrações onde serão soldados os mecanismos de acionamento das barras de controle estavam protegidas por uma tampa metálica. Porém, algumas delas foram substituídas para diminuir ainda mais as dimensões do componente. Toda a operação foi monitorada constantemente pelas equipes de proteção radiológica. Como as folgas são mínimas, em alguns pontos com menos de 1 centímetro, todo o trabalho ocorreu muito lentamente. Qualquer choque poderia danificar as partes mais sensíveis da tampa. Após mais de 11 horas de trabalho, a nova tampa foi colocada no local onde serão montados os demais componentes. A montagem da nova tampa inclui a colocação de luvas térmicas nas penetrações onde serão fixados os 33 mecanismos de acionamento das barras de controle. Também foram instalados 4 tampões e 3 colunas de termopares. Como o espaço dentro do edifício do reator é muito pequeno, foram necessárias muitas manobras para posicionar corretamente cada um desses componentes. Cada mecanismo de acionamento das barras de controle foi alinhado precisamente antes de ser torqueado e soldado. O montador seguiu rigorosamente as etapas previstas no procedimento. Ele recebeu cada peça e a posicionou corretamente na respectiva penetração. Em seguida, rosqueou o mecanismo na tampa. Foi uma operação de muita precisão para evitar qualquer tipo de dano nas roscas. Após, os montadores verificaram o torque e examinaram as folgas existentes entre as peças. O próximo passo
foi a instalação do cabeçote da máquina de soldagem. Todo este equipamento já tinha sido testado e qualificado anteriormente. O processo de solda utilizado foi o de tungstênio inerte gás, mais conhecido como TIG. Após a colocação do cabeçote, o montador liberava o equipamento para o soldador, que realizava o trabalho remotamente. Um sistema de vídeo permitia visualizar perfeitamente todo o trabalho. Com um arco de solda aberto, o arame era fundido sempre com uma ótima qualidade de acabamento. Após a soldagem, foram realizadas inspeções visuais e testes com líquido penetrante, em busca de trincas ou fissuras na solda. Como estes mecanismos fazem parte da selagem do vaso, também foi feito um teste de pressão, para verificar a existência de algum tipo de vazamento. Na parte interna da tampa, na outra extremidade destas penetrações, foram instalados pequenos funis, que servirão de guia para as barras de controle. Depois de montada, a nova tampa foi novamente movimentada e colocada no piso de operação do reator. Como a passagem é muito estreita, foram retiradas algumas interferências do caminho para facilitar a operação. Depois de retirada da cavidade do reator, a tampa antiga foi desmontada para poder ser removida pelo mesmo caminho por onde entrou a nova. Porém, alguns dos componentes, como as bobinas do sistema de indicação da posição de barras de controle, serão reutilizados e precisarão ser testados. Para o corte dos mecanismos de acionamento das barras de controle, foi utilizada uma fresa orbital. Todo esse processo foi exaustivamente ensaiado e os equipamentos qualificados previamente, buscando mais rapidez e precisão na execução da tarefa. Como existia um risco considerável de dispersão de partículas no ar, os trabalhadores utilizaram vestimentas com alimentação de ar externa. Depois de desmontada, a tampa antiga recebeu uma pintura especial para fixar possíveis partículas contaminadas. Além disso, também foi instalada uma blindagem protetora e uma cobertura plástica. A operação de retirada do edifício de contenção foi praticamente o inverso da realizada para a entrada da nova. Já do lado de fora, a tampa foi coberta com a mesma proteção metálica usada pela nova. Isso facilitou o içamento e a colocação num veículo autopropelido, que a levou para o seu local de armazenamento. Por precaução, todo o trajeto entre o edifício do reator e este depósito foi evacuado. Todos que participaram do transporte foram monitorados radiologicamente. Este depósito recebeu geradores de vapor substituídos em 2009 e já tinha espaço previsto para abrigar a antiga tampa do reator e as caixas, contendo os tubos dos mecanismos de acionamento das barras de controle. Já no piso de operação, foram realizadas as montagens dos últimos componentes na nova tampa. Foram instaladas as linhas de ventilação e as bobinas do sistema indicador de posição das barras de controle e colocados os parafusos de fixação no vaso do reator. Durante toda a operação, houve um cuidado muito grande com a exclusão de materiais estranhos na área da cavidade do reator. Uma grande barreira de andaimes foi montada com esta finalidade e desmontada apenas quando da colocação da nova tampa na cavidade. Antes da movimentação final para a cavidade, foram feitas as verificações finais do posicionamento dos parafusos e da limpeza da cavidade do selo. Também foram checadas as marcações que indicam o posicionamento correto da tampa no vaso do reator. Mais uma vez, a movimentação foi bastante lenta, mantendo sempre a tampa nivelada e alinhada.
O encaixe das barras de controle através das luvas térmicas das penetrações é uma tarefa muito delicada. Agora que a nova tampa já foi fixada sobre o reator, restam apenas as montagens finais e os testes para que a usina possa voltar a operar.